Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria. Esse é o nosso momento para falarmos sobre a sua saúde mental e bem-estar. Através de reflexões que nós vamos trazendo a cada encontro, abordando corpo, mente e alma. Isso vai ampliando talvez a nossa percepção e consciência sobre nós mesmos. E o nosso tema de hoje é sobre inteligência emocional. E para isso eu, Josi Toigo, estou aqui com o Luan Toigo e vamos trocar algumas reflexões sobre esse tema. Antes de iniciarmos, acho que cabe a pergunta: o que é inteligência emocional? Você tem noção do que se trata esse tema que hoje é tão falado? E se você souber, que nota você daria para a sua inteligência emocional, seu nível de inteligência emocional? É muito interessante que quando eu faço essa pergunta, até no consultório, muito comum que as pessoas se darem nota 8, 9. Será que é tudo isso mesmo? Então vamos refletir sobre isso, porque talvez a gente não tenha muita clareza do que seja inteligência emocional. Quando a gente fala em emoções, é um sentir que a gente percebe no corpo. Então, o início disso é o reconhecimento. A inteligência emocional, ela fala no reconhecimento das emoções, eu perceber ela em mim, na apropriação disso que está acontecendo comigo e também a decisão do que fazer com isso, de como agir a partir dessa emoção. Ou seja, é a forma como eu conduzo e lido com as minhas emoções e os meus sentimentos. Agora não ficou tão fácil, né? Parece um pouco mais complicado, né, Lu? Imagina como se acontecesse a emoção numa linha do tempo. Qual é a primeira fase? Eu tenho um gatilho, eu tenho algo externo ou um próprio pensamento que vai disparar uma emoção. E a partir dessa emoção, eu vou agir. É como eu trago para o externo a resposta a partir daquela emoção. Quando tu me ouve, parece simples? Não, porque a gente sempre foi ensinado as emoções como algo normal da vida, assim, sem muita relevância, né? Porque a gente sempre foi focado no que está acontecendo, assim, mais os assuntos mais diários, trabalho, a casa, a família, sem olhar para o nosso estado emocional. Então, se a gente for parar para pensar que tudo que a gente faz sai do pensamento e de uma emoção, isso tem uma importância muito maior, né? Muito maior. Porque além da ação que a gente faz, a gente pode pensar que o nosso pensamento e a própria emoção emitem energias. Então, a responsabilidade que a gente tem no controle dessas emoções é enorme. E eu te diria que a gente tem muito pouca noção da interferência na nossa vida e no resultado da nossa vida em função da nossa inteligência emocional. Eu costumo usar isso muito em relação ao próprio trabalho, né, Lu? Eu vejo que nós somos contratados pelo nosso QI, que seria mais voltado à nossa inteligência lógica, racional. O que nos mantém num emprego é a inteligência emocional. Pode ver, né, o número de desligamentos. E o teu desligamento será a partir da falta de inteligência emocional. Então, nós somos contratados muitas vezes por currículo ou pela tua inteligência mais racional. O que te mantém na empresa é emocional e o que faz com que tu te desligue é a falta de inteligência emocional. Acho que esse tem sido um grande problema no mercado de trabalho hoje. A forma como as pessoas se portam a partir das emoções. Porque é muito interessante, quando a gente pensa em emoções, qual é a diferença de emoções e sentimentos e exatamente aonde que eu vou ter o domínio sobre isso. Quando a gente fala de emoção, existem 7 emoções que a gente chama de emoções universais. Todos temos. E elas são acionadas
no nosso corpo, a partir de um gatilho, quando ela é acionada no sistema límbico. O sistema límbico, ele é um sistema inconsciente, ou seja, tu não consegue impedir que essa emoção entre em ti. Ela é uma emoção, vamos dizer assim, inconsciente na percepção dela no teu corpo. Ela, por exemplo, tu leva um susto, te dá um medo, tu tem uma reação, tu não precisa pensar nessa reação. Quando tu viu, tu já está com medo, né? A raiva. Acontece alguma situação que te provoca raiva. Quando tu vê, tu já está explodindo de raiva. Não é uma coisa que tu consiga impedir de sentir no corpo. Então, a partir da percepção do fato, essa informação que a gente capta pelos sentidos vai direto para o sistema límbico, que é onde tu reage a partir de uma emoção. A emoção, ela sempre será uma manifestação no corpo, porque ela vai liberar uma química e tu vai expressar e sentir ela no teu corpo. Então, não adianta você dizer, não, eu não sinto raiva, ou eu não quero sentir raiva, eu não sinto medo, não é uma escolha, ele vai vir. Tá, mas então, como é que eu vou ter inteligência emocional sobre isso? Porque eu vou ter aquela invasão de emoções e logo em seguida eu tenho duas opções mais conscientes. Porque depois que essa emoção saiu do límbico, eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu tomo consciência dessa ação, dessa emoção, e tomando consciência da emoção, eu vou agir a partir dela, ou eu vou agir de forma automática e eu vou reagir a isso. Então, eu posso tanto agir de forma consciente, como reagir de forma instintiva. Então, é como se fosse o nosso animal agindo. Não tem pensamento. Esse espaço entre o fato, a emoção e a minha resposta é o que a gente chama de inteligência emocional. A emoção eu sinto, muito bem, o que eu vou fazer com ela? Isso passa a ser a tua responsabilidade. Porque se você, por exemplo, a simples atitude, na hora que vem a emoção, tu conter a tua resposta, respirar fundo, contar até 10, esse breve intervalo de tempo, ele é suficiente para que essa informação saia do sistema límbico e vá para o córtex e tu pense. Se tu não der esse intervalo, a possibilidade de reação instintiva animal, ela é muito maior. Então, a chance que você tem de fazer algo que depois possa se arrepender é bem maior. Então, é muito sutil esse espaço de inteligência emocional entre a emoção e a minha reação. E muitos filósofos falam que esse espaço pequeno é o que eles denominam liberdade. E eles denominam que é o único momento em que você realmente tem o livre-arbítrio. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma forte emoção, se eu não estiver consciente, eu estou funcionando sobre um sistema mais, que a gente chama reptiliano, que eu vou ter 3 formas de reagir: ataque, fuga ou paralisação. Porque é instintivo, é igualzinho do animal. Não existe funcionamento cerebral ali. Eu não vou pensar sobre a minha reação, eu só respondo. Agora, se eu estiver atento, presente, me observando e observando as minhas emoções, que é o que a gente quer ensinar aqui, eu passo a ter escolhas e a conter aquele medo, aquela fúria, aquela inquietação toda gerada pela emoção,
para que eu não haja de forma impulsiva. Então, o que a gente quer falar aqui hoje é sobre esse espaço breve de consciência que precisa existir para que você tenha uma capacidade de decidir sobre a melhor resposta. Só que é tudo muito rápido, então exige muito treino. E principalmente um olhar para si, um olhar para dentro, uma conexão com si, que tem sido, né, Lu, a maior dificuldade que a gente tem encontrado hoje. Né? A gente está muito mais externo, muito mais conectado com o externo do que com o interno. E talvez por isso que nós somos tão reativos à vida e a todas essas demandas, todos esses estímulos do externo. Porque a gente só vai indo e reagindo como animais. Isso que é o problema, de forma automática. É muito importante, a gente traz com isso muita responsabilidade para o nosso estado emocional, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer é como é que a gente pode começar a trabalhar essa inteligência emocional para a gente ter um controle maior nesse pequeno intervalo de tempo que eles chamam de liberdade? O primeiro passo seria tu reconhecer a emoção que está sentindo. Porque a gente está tão no automático que a gente nem sequer percebe muitas vezes, a não ser que ela venha de uma forma muito intensa, né? Porque todas as emoções, elas podem ser sutis ou mais intensas. E é muito interessante porque cada emoção, ela traz uma mensagem. Quais são essas emoções? A raiva, o medo, o nojo, a tristeza, a alegria, o desdenho e a surpresa. São as emoções universais, né? E quando eu tenho alguma delas e eu consigo, através do olhar para o meu corpo, identificar o que eu estou sentindo a partir daquela emoção, ela pode me trazer muitas informações sobre esse meu mundo interno. Ela pode trazer muitos conteúdos do inconsciente para que eu olhe e compreenda a mensagem que aquela emoção também está trazendo. Quer ver um exemplo? A raiva, por exemplo, ela pode vir de uma simples irritabilidade, uma irritação, como ela pode vir numa grande fúria. Mas, na grande maioria das vezes, a raiva, ela vem como uma mensagem de que algo está me bloqueando, algo está me impedindo. Então, sabendo disso, quando eu sinto a raiva, e se eu olhar, o que está me impedindo nesse momento? Porque pode ser algo externo, pode ser uma pessoa, né? Uma circunstância, uma pessoa, mas também pode ser eu mesma. Pode ser algum pensamento que eu acabei de ter. Por exemplo, de insuficiência, de eu não me sentir capaz. E eu sinto raiva. E eu nem identifiquei que é uma raiva de mim mesma, por estar eu mesma me impossibilitando. Então, o autoconhecimento, ele inclui essa percepção do corpo e das emoções, porque ele é altamente revelador do nosso universo interno e dos pontos onde a gente precisa trabalhar, se desenvolver. O corpo fala o tempo todo com a gente. Quando nós falamos de autoconhecimento, é um olhar para si. Então, se eu olhar para esses sinais, eu vou ter muitas respostas. Então, estão todas ali. Por exemplo, o medo, né? O medo, olha que interessante, ele vem desde uma leve ansiedade até uma sensação de terror. Vê que a ansiedade está associada ao medo? Essa ansiedade que é tão falada por todos. Então, qual é a pergunta que eu preciso me fazer quando eu estou numa crise de ansiedade ou quando eu estou me sentindo ansiosa? O que está me ameaçando?
o que está acontecendo ao meu entorno que eu estou me sentindo ameaçada a algo. O que eu estou temendo? Qual é o medo por trás dessa minha ansiedade? Que às vezes ela pode ser representada até como agressividade, muitas vezes. Eu posso responder de forma agressiva ao medo, por uma incapacidade de lidar com ele, ou por uma crise de ansiedade. Como é que eu faço isso? Se você parar naquele momento, perceber aquela emoção de medo, respira, te acalma, fecha um pouco os olhos para que facilite essa conexão com o interno. E entre em contato com esse medo, com essa ansiedade, questionando o que eu temo. E deixa que venha para o externo essa resposta. Porque não é uma resposta que vai vir da mente. Ela vai vir de um campo muito mais profundo de dentro de ti. E talvez tu tenha respostas que tu nem imagina. Uma outra emoção é o nojo. Mas nojo, né? Eu não sinto nojo, parece uma coisa tão que não me pertence, né? É que ele pode aparecer a partir de um simples descontentamento que você tem até uma extrema abominação. Isso se nomeia o nojo. E entende que todas essas emoções, elas são instintivas, elas estão na gente, elas se manifestam involuntariamente a partir de algum gatilho disparado. Quando eu tenho um simples descontentamento, ou eu tenho um nojo, uma certa repulsa a uma pessoa, a uma situação, é uma mensagem de que eu estou lendo algo tóxico. Porque eu posso ler que uma pessoa é tóxica na minha vida. E isso pode ser refletido num nojo. Então, uma outra coisa para pensar é isso. O que eu estou lendo como tóxico, já que eu estou tendo essa emoção de nojo? É realmente fazer a leitura da emoção que eu estou sentindo para interpretar o que essa emoção pode me trazer de conhecimento, de autoconhecimento. A tristeza, que a gente fala muito, ela pode vir desde um leve descontentamento até uma grande angústia. Olha, a angústia vinculada à tristeza e a ansiedade vinculada ao medo. Interessante, né? Como a gente não faz essa percepção no dia a dia. E sempre que tem uma tristeza, a pergunta que eu posso me fazer nesse momento é: eu estou com a sensação de perda de quê? O que eu estou sentindo que eu estou perdendo? E quando tu começa a dar essas respostas para ti mesmo, é como se tu fosse te acalmando, te acolhendo naquela emoção, sabe? É como se tu fosse dando atenção àquilo que está tentando ser expresso e vai passando. Quanto mais eu nego uma emoção, por parecer feio como a raiva, né? Fraco como o medo, ou fraco como a tristeza, quanto mais eu nego, mais ela vai vir para tentar expressar a sua mensagem. Maior ela vai ficando. E se eu negar, ela vai começar a aparecer como sintoma físico no corpo. Olha quanto é sério isso, né? O quanto é importante a gente observar o nosso corpo e as nossas reações emocionais. A alegria também, que ela pode ser de um estado de paz até um estado de êxtase. Mas a alegria também ela é instintiva enquanto emoção, sim. E ela vai vir a partir de uma sensação de conexão ou então de prazer sensorial. Tá, mas então quando eu estou alegre, também eu preciso estar consciente porque eu posso ter reações instintivas? Sim. Sim. Porque esse estado de êxtase também pode ser que eu tome atitudes impensadas, inconscientes. E também, por um outro lado, eu posso estar percebendo no meu corpo um estado de contemplação que eu não costumo observar, como, por exemplo, nas pequenas coisas.
Então, começar a perceber o que me deixa alegre também é importante. Parece que sempre que a gente tem uma emoção, assim, por trás, ou um sentimento, assim... Por exemplo, vou pegar o exemplo do medo, tá? Tem algum desejo antes do medo, porque assim... Ou um apego muito forte a alguma coisa. Porque assim, se eu tenho um apego muito forte com a opinião que as pessoas têm comigo, por exemplo... Todo mundo tem uma opinião que eu sou um cara legal. Eu tenho um apego a essa opinião da pessoa. E eu tenho um desejo que todo mundo continue confirmando essa opinião sobre mim. Logo, se eu vou me expor em algum trabalho, alguma coisa, eu tenho medo de que as pessoas mudem essa opinião sobre mim. Então, parece que é muito mais profundo do que as coisas parecem ser. Porque se tu tira o desejo de que as pessoas te idolatrem, tu não tem medo de que elas não te idolatrem. Claro. Eu te pergunto, qual é a ameaça por trás da tua exposição na apresentação do trabalho? O que está em ameaça? Meu ego, puro ego. A tua imagem. Exatamente. A imagem que tu está tentando passar. Porque se você for fazer essa apresentação de trabalho sendo somente você, tentando dar o melhor de você na apresentação do trabalho e não tiver essa preocupação com a imagem que o outro está construindo, não tem espaço para esse medo. Pode ter outros, mas não para esse medo. E acredito que sim, Lô, tu tem razão. Esse é um dos grandes medos. Do julgamento, da crítica, de não ser aceito, de não ser valorizado, de não ser reconhecido. Porque, sim, porque o medo primitivo, tá, ok. Tu tá na beirada de um precipício, tu tem medo de cair, beleza, é compreensível. Agora, o medo psicológico que a gente cria, ele é a maior das ilusões. Porque ele não deveria existir. É que a gente foi ensinado a encarar o medo como algo normal. Por exemplo, eu tô com medo de apresentar um trabalho. É normal tu ter esse medo, tá tudo certo. Só que o medo não é algo normal. O medo psicológico, porque ele é uma ilusão, porque ele tá relacionado ao futuro. E o futuro não existe. Se tu vive no presente, tu não pode ter medo. Eu acho que é muito pertinente essa tua colocação, porque talvez possa esclarecer a diferença entre a emoção e o sentimento e a diferença entre aquilo que eu domino e aquilo que eu não tenho domínio. Porque quando tu fala no medo, tu está falando na emoção. Aí, ter medo é normal? Sim. O medo é normal. A questão é, o que você vai fazer com ele? Que aí entra o sentimento. Porque veja só, a emoção é um reflexo instintivo que tu apresenta no corpo mediante algo, tá? É só físico e químico, ok? Muito bem. Agora, o sentimento são as associações que tu vai fazer dentro da tua cabeça a partir dessa emoção do medo. Entende, Lu? Quando eu tenho medo, por exemplo, eu tô com um pouco de medo de me expor numa apresentação. Todo mundo tem um pouco de medo, ok. Se eu compreender, ok, esse medo é natural, e eu deixar, não me conectar com esse medo, colocando mais pensamentos em cima e mais conexões de situações do passado em que eu me expus, e fazer outras associações de sentimento como medo do ridículo, de exposição, de perder a minha imagem, e aí eu começo, mas e se eu não me apresentar direito? E se eu esquecer? E se não gostarem? Entende que vai gerando outros sentimentos que nem são do medo, mas eles vêm como auxiliares, e ali exatamente é onde entra a criação, a fantasia, e tu imagina daí como eu retroalimento com aquele sentimento a emoção do medo. Eu vou nutrindo ela com mais pensamento, mais sentimento, mais emoção. Pensamento, sentimento, emoção. Isso a gente chama de ciclo da dor. Sim, mas o que eu quero dizer assim, ó. A primeira, a emoção do medo, que é aquela coisa instintiva. Sim. De onde é que ela vem? De uma reação natural de sobrevivência. Não, discordo, porque assim, ó, uma criança de 2 anos, tá? Ela se apresenta na frente de uma multidão sem medo.
ela não tem esse medo que a gente tem. Porque alguma coisa ela tem de diferente de nós que já estamos condicionados a uma mente. Então, a própria emoção do medo, a primeira, ela vem de uma percepção já formada. Ela vem de um conjunto de crenças. E é isso que eu digo que não é real. E que não precisa. Por que um cachorro, tá? Um cachorro, ele não tem vergonha de ficar pulando no meio da rua, no meio de todo mundo. Porque ele não tem essa crença. Então, a própria emoção do medo, ela vem de uma fonte mais oculta. Por isso ela pode vir de uma criação mental. Como eu falei, o gatilho do medo, ele pode ser um pensamento. Então, eu penso que eu vou me expor e que vão me julgar. Agora, a criança, ela não vai ter isso porque ela não tem esse pensamento anterior como gatilho. Mas ela vai ter medo de cair da escada. Ela vai ter medo de um animal grande, instintivamente, entende? Sim, porque, a diferença. Porque tu tá falando justamente do medo que é instintivo, que vem linkado à sobrevivência e proteção, e os medos que nós criamos mentalmente, esses não são reais, esses são criados, que, diga-se de passagem, que são muito, muito infinitamente mais frequentes e maiores do que os medos reais. É nesse aí que eu tô querendo. Exatamente. Porque assim, ó... Que é onde a gente tem realmente acesso, né, Lu? É isso aí. Porque pra tudo na vida, as emoções primitivas, ok, elas vêm, se tu não controla, elas estão ali, raiva, pra tudo. Só que as emoções criadas, que a gente cria sem a situação estar acontecendo, por exemplo, com a própria ideia de tu ir apresentar um trabalho, instintivamente tu já sente um desconforto. E é esse desconforto que, mesmo quando a situação não está acontecendo, que eu quero dizer que ele não é real. Com que certeza. Ele vem de uma percepção que a gente tem que desfazer. Com certeza. Porque a gente sempre foi ensinado a se apegar em coisas transitórias, ou seja, se apegar no nosso ego, se apegar no nosso corpo, se apegar na nossa casa, nas pessoas. E sempre que o apego for em alguma coisa que não é eterna, vai gerar algum tipo de sofrimento. O que é o despertar espiritual? Que hoje em dia está bem alta essa fala. É tu parar de se apegar naquelas coisas que não são eternas. O que é eterno? É a vida. É o amor, os momentos, é o agora. O agora, ele é eterno para sempre. Quando tu se apega nisso, teu sofrimento acaba. Só que o que a gente foi ensinado? A se apegar em tudo aquilo que não é eterno. Por isso que a gente sofre tanto. Hoje em dia se fala em consciência, só que a consciência que se fala hoje em dia é tu observar as tuas ações. Não significa só isso. A consciência, num geral, é o que a gente é. Porque o que é Deus? É uma consciência amorosa universal. É o que rege tudo. Nós somos uma consciência extraída dessa mesma consciência de Deus. Então, a consciência não é analisar o que a gente faz. A consciência é o que a gente é. E uma consciência não tem forma. Então, o nosso corpo e a nossa mente são usados pela nossa consciência, que somos nós. E quando a gente se identifica só com o corpo, ou só com a mente, ou só com esse nosso estado emocional, que é uma montanha russa de sentimentos, a gente não vai parar de sofrer. E talvez a consciência que a gente fala é uma busca de consciência pelo que eu sou, que a gente não tem a clareza. Porque isso te tira dessa bagunça. Claro, porque quando a gente fala de emoções, as nossas emoções, elas não têm problema nenhum. Elas são parte de nós. Elas são a expressão viva do nosso mundo interno. E elas, meu Deus, se elas não existissem, nós seríamos robôs. Elas precisam ser expressas, elas precisam ser sentidas. Porque muitas vezes a gente entende que a raiva, né, que o nojo, que a tristeza é uma coisa ruim. Não. O problema é quando tu se identifica com essa emoção. E tu passa a ser... Imagina se eu me identifico com medo. Eu passo a ser o medo. Sim, e o que é uma coisa interessantíssima que as faculdades, as escolas hoje em dia não falam sobre isso, que é a cultura, não é a cultura, mas é os conhecimentos antigos. Por exemplo, tem o livro do Caibalion que ele traz a questão da psicologia transcendente e da questão da transmutação. Cara, isso seria o que a gente deveria aprender desde cedo, porque o que é essa questão da psicologia transcendente? É tu observar de cima das emoções, porque tudo aquilo que tu é transcendente, tu transmuta. O que é a transmutação? Tu pega a alegria e a raiva, são dois polos da mesma coisa. Porque as dois são emoções. O amor e o ódio, dois polos da mesma coisa. Logo, se tu é transcendente a essa emoção, tu transmuta ela pro lado que tu quiser. Porque tu é a consciência. Então, a gente foi ensinado ao quê?
a avaliar as emoções com a própria mente. E é que nem tu querer enterrar uma sombra, nunca vai dar certo. Tu tem que avaliar tua mente com a consciência, que é o que tu é. Então, tu usa a tua mente com a tua consciência, não tu exclui tua consciência porque tu tá preso na mente. E isso que tu falou, eu acho que é o grande pilar daquela tua primeira pergunta, como é que a gente faz para desenvolver inteligência emocional? Por que a gente traz essas informações sobre as emoções, sobre o corpo? Porque é a partir desse conhecimento que tu tem um domínio que te capacita a tu transcender isso e olhar acima disso. Então, é muito importante quando a gente está diante de uma situação, de um gatilho, a gente fazer esse afastamento para que a gente olhe de uma forma mais transcendente e não se identifique com aquilo, né? Então, eu entendo que a minha mente é toda bagunçada em termos de pensamento, porque é uma mente associativa. Então, eu tenho uma mente maior, uma consciência maior, sabendo disso. Então, por mais que eu tenha pensamentos malucos, são só pensamentos. O problema é eu me identificar com aquele pensamento. E quando eu estou olhando daqui de cima, eu tenho essa consciência de que são só pensamentos, de que são só emoções. E aí eu tenho o poder de escolha do que fazer com isso. Porque veja bem, imagina você olhando de cima aquela situação. Tem um fato, desencadeou uma emoção. Bom, eu já sei que aquilo é só uma emoção. É só uma emoção manifesta. Eu não preciso dar uma importância fora daquele contexto, porque o problema é quando a gente nutre essa emoção com pensamentos, e aí a gente vai colocar uma emoção em cima daquele fato que não cabe para aquele fato. E aí quando eu estou olhando de cima, eu consigo fazer esse equilíbrio entre a emoção, que é simplesmente uma emoção e está tudo certo, eu senti, e que tipo de pensamento eu estou gerando em cima dela, para que eu possa colocar novos sentimentos e vai ampliar o quadro. Então, olha, entende? Olhando de cima. Quando uma emoção vem, que ela está manifestando algo, e eu faço o movimento de olhar ela, perceber ela, entendi a mensagem, e deixo que ela passe, porque ela é só uma passagem. A emoção é só uma passagem. Leva alguns minutos para que tu saia da emoção e entre na homeostase, fisicamente falando. E eu preciso saber disso. Para que eu tenha essa tolerância de esperar que essa emoção vá se aliviando física e quimicamente dentro de mim, para que eu volte para o meu estado natural de homeostase. Então, se eu tiver essa paciência de esperar que essa raiva vá passando sem que eu nutra ela com novos pensamentos e, consequentemente, novos sentimentos e, consequentemente, mais emoção, foi. O problema é que a gente para aquela emoção na frente e nutre ela com mais pensamentos e sentimentos. E a gente, inevitavelmente, entra no que a gente chama de ciclo de dor. E esse processo, Lu, tu tem toda a razão, ele é todo ele criado a partir daquela situação. Então, entender que meu corpo reage àquela emoção e está tudo bem, vou pegar a mensagem que tem, dá um tempo, respira, dá uma volta, acalma, que depois tu vai ter uma amplitude de consciência muito maior para decidir o que fazer. Contém a tua ação na hora que a emoção está muito forte. Contenha ela. Sim, é que também a gente, o nosso planeta aqui é dominado por um sistema literalmente de bosta que te aprisiona em todos os aspectos da vida, moldado para te aprisionar. Então a gente foi ensinado que o quê? Separar muito as emoções como bom e mal, ou as situações da vida, isso é ruim, isso é bom, e a gente faz de tudo para evitar as coisas ruins. Sim. Por quê? Porque a gente se identifica com aquela emoção que está sentindo no momento. Sim. E o que é a inteligência emocional ou a sabedoria que é necessária para viver? É tu olhar de cima da coisa ruim ou coisa boa e entender que tudo que acontece pra tua vida é pra tua evolução, é pro teu bem. Uhum. Se tu fugir da coisa ruim,
ela vai dar meia volta e vai te pegar na frente de novo. Ela vai te pegar até tu parar e olhar pra dentro de ti. Porque quando tu consegue administrar o teu estado emocional ou administrar teus pensamentos, não tô falando 24 horas por dia, mas o máximo possível. Tu consegue ter um leve controle sobre aquilo que tu tá pensando ou sentindo e separar isso se separar disso, isso é a liberdade. Total. Isso te liberta do sistema, porque se tu não depender de estar numa situação boa ou com uma emoção boa ou tá tudo certo pra ser feliz, tu se torna um super-humano, porque nada do que tá aqui te afeta. E isso que é a questão da consciência. Por que a gente vem pra Terra, assim, pra um planeta que é tão ensinado a partir do ego, tão focado assim? Pra gente aprender a transcender isso, porque conforme tu transcende a questão do bom e mal, tu se aproxima do amor. Porque se tu percebe que tudo é pro teu bem, e tu se conecta a isso, principalmente quando tá nos momentos ruins, tu se conecta a Deus. E é isso, e esse é o nosso maior objetivo aqui. Então, quando a gente para de julgar as coisas como boas ou como ruins, a gente consegue ter uma consciência maior para lidar com as emoções. Porque pega assim, ó, uma coisa tá, essa garrafa de água preta aqui, pra mim é boa, pra ti é ruim. Daqui 10 anos eu vou achar ruim essa garrafa de água. O que adiantou a gente ficar julgando isso aqui? Nada. Então não vale a pena a gente ficar julgando as coisas como boas ou como ruins, porque daqui a algum tempo elas não vão ter importância nenhuma. E elas não são boas e ruins. As emoções, todas elas, não se trata de boa e ruim. Inclusive, não existe pensamento bom e ruim. O problema não é o pensamento, o problema é tu se identificar com o pensamento, é tu se identificar com a emoção. Exato. Isso que tu fala da gente transcender, de olhar de cima como algo muito maior do que um corpo e muito maior do que uma mente, aí acabou a dor. Exatamente, porque se a gente for olhar com racionalidade, sem o drama da vida, olha para quanto insignificante e ao mesmo tempo minúsculo a gente é no mundo. Nós somos um ser humano encarnado no meio de 8 bilhões de seres humanos que estão encarnados num planeta, que é um planeta entre outros bilhões de planetas que compõem uma galáxia. Então a gente é muito pequeno. Quando a gente se olha nesse tamanho pequenininho na vida, a nossa emoção fica menor ainda. Porque daí tu começa a se questionar qual é o sentido da gente estar aqui. E daí tu consegue se separar dessa mente. Porque se tu ficar preso nesse ciclo da dor ali, tu nunca vai conseguir superar o ciclo da dor. Porque a gente funciona por padrão de repetição. Quando tu sai de um, tu vai procurar outro ciclo. E eu acho que é muito interessante, além disso que tu falou, Lu, nos darmos conta que nós não somos para sempre. Que nós temos um fim. Eu gosto muito de comparar a nossa vida como umas férias. Como se eu fosse tirar 10 dias de férias. Eu espero o ano todo para tirar 10 dias de férias. A gente, quando vai viajar, a gente não quer ocupar todos os momentos, manhã, tarde, noite, cada hora, cada jantar. A gente quer que seja tudo muito especial, muito intenso, muito vivido. E é muito interessante de observar como a gente enxerga tudo. A gente olha para o pôr do sol, a gente olha para os detalhes das árvores, para aquela pomba que está na tua frente. Coisa que aqui a gente não enxerga nada. Porque a gente quer saborear, a gente quer vivenciar aquela experiência dos 10 dias. Quando eu me dou conta de que eu tenho um fim, de que eu não sou para sempre e que a minha passagem aqui é muito curta, eu talvez queira vivê-la da mesma forma que essas férias. Eu quero vivenciar essa vida. E quando eu falo em vivenciar essa experiência de vida, significa vivenciar ela com tudo, com as coisas boas e ruins, com os sentimentos, com as emoções, de forma muito plena e intensa. Por outro lado, eu começo a me perguntar se vale a pena, pelo que vale a pena sofrer. Eu vou querer tirar 10 dias de férias sofrendo por isso? Eu vou deixar que isso, pequenininho assim, estrague as minhas férias? Eu vou querer passar 10 dias na praia trabalhando? É só o que eu vou fazer nessas minhas férias, trabalhar? Eu estou dividindo o meu tempo nesses meus 10 dias com tudo que é importante eu vivenciar. Família, amigos, lazer, trabalho,
todas as realizações que eu posso ter dentro da minha roda da vida. Então, essa sensação, essa percepção de finitude traz muita consciência sobre como eu quero viver a minha vida e administrar as minhas emoções e pensamentos. É por isso que o mais bonito assim da vida, o mais lindo da vida é viver. É experimentar, é vivenciar as coisas. Não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo. Vai dar errado. Foda-se se dá errado. Pensa assim, daqui 100 anos ninguém lembra que tu veio pra cá. Tu tá aqui pra se divertir, pra aprender, pra experimentar. Não pode ter medo. O que as pessoas estão pensando de mim? Foda-se o que as pessoas estão pensando de mim. Daqui eu posso morrer amanhã, entendeu? Sim. É essa consciência que tu tem que vai te trazer a paz e a felicidade. E é verdade, né, Lu? Porque daqui a pouco eu vou ter que voltar antes das férias, né? Eu tô planejando 10 dias de férias e talvez me chamem de volta no segundo dia. E o que eu fiz nesses 2 dias? Porque eu posso ficar lá 5 dias. Esses 5 pode ser muito ou pouco. Olha que interessante a gente pensar na vida como uma metáfora assim. Como muda todo o significado. Eu saio do fazer e entro muito mais na conexão do ser, da experiência, né? De saborear tudo que tem aqui. E não selecionar aquilo que como percepção negativa. Não dá para desperdiçar tempo se reclamando daquelas coisas que a gente acha ruim. Não tem como perder esse tempo. É muito precioso para nós perder tempo com qualquer coisa inútil que faça a gente se sentir mal. Assim como tu não perde quando tu tá 10 dias de férias. Exatamente. Não quer perder. Tu quer que... mesmo as coisas que não dão muito certo, o que a gente faz nas férias? A gente dá risada, né? Choveu hoje. Não era para ter chovido, mas... Então tá, o que a gente vai fazer... Hoje que está chovendo, que alternativas nós vamos encontrar? Ou eu vou ficar o dia todo olhando para a chuva e lamentando o que ela está acontecendo ali, paralisada, chorando, olhando para a chuva, porque tu vai ter as 2 escolhas. Mas geralmente nas férias, tu não vai ficar chorando pela chuva, tu vai encontrar o que fazer. E por que a gente não faz a mesma coisa com essa nossa pequena passagem aqui? Exatamente, porque a vida real, a vida, quem a gente realmente é, não é isso. Não é essa encarnação aqui. Aqui é as férias, aqui é a própria ilusão. A vida real é depois da morte. A gente tem que entender isso, que a gente está aqui de passagem para aprender. Nossa vida, não adianta a gente se apegar às coisas aqui, porque nessa vida aqui a gente só perde. A gente perde tudo, a gente nunca ganhou nada. Porque tudo que a gente ganha, a gente perde. A casa, a gente perde o corpo, a gente nunca teve nada. Então, parar de se apegar às coisas e começar a viver o que realmente a gente está fazendo aqui. E descobrir o que a gente está fazendo aqui. Vem sem nada e vai sem nada. E antes de tu nascer, tu nunca foi nada. E depois de um tempo, ninguém vai saber que tu existiu, tu vira nada de novo. Por isso que o que importa é só esses dias que tu tá passando aqui. Faz ele valer a pena para ti, porque ele simplesmente só vai ter significado para ti. E para mais ninguém, e para mais nada. Exatamente. Né? Olha como a gente joga muitas vezes a nossa vida fora, se competindo uns com os outros, se comparando com os outros, brigando uns com os outros. A gente todos nós, somos todos iguais na mesma missão de vida, em busca das mesmas coisas. Quando a gente começar a colaborar uns com os outros, como irmãos, literalmente, como irmãos, que é o que a gente é, filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Quando a gente começar a olhar assim uns pros outros, o mundo vai melhorar, vai pra frente, vai parar de ter tanta merda assim. Porque quando eu percebo dessa forma, e eu venho com esse espírito mais colaborativo, eu também tenho na minha percepção, nesses 10 dias de férias, o que eu posso deixar que vai permanecer. E aí entra as coisas de permanência, né? O que eu posso acrescentar, porque nós sabemos que nós influenciamos e somos influenciados. Então, desde a vibração que eu vou estar vibrando nesse meu período, desde as coisas que eu vou estar agregando aonde eu estou, seja onde for, isso poderá permanecer, isso será eterno, né? É a única coisa que a gente realmente deixa. O que tu deixa de ti realmente de coração e com a intenção colaborativa, eu acho que é o que resta. Assim como eu posso deixar amor como mensagem para os meus filhos, e esse amor é o que vai passar para os meus netos e sucessivamente, né? É só o que permanece, né, Lu? Acho que eu gostei do nosso papo. Foi bom, foi profundo. Muito, muito reflexivo, né? Muito importante a gente pensar sobre isso, eu acho.
É verdade. E começar a pensar o que realmente a gente está fazendo aqui, porque essa pergunta, por mais simples que ela pareça, ela ajuda a gente quando a gente está com algum tipo de problema. E ajuda a gente a ter uma clareza sobre a vida e parar de se enfiar em sofrimento, em coisa, porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender a ser feliz. E experienciar essa vida maravilhosa, né? Nesse período tão curto de tempo que a gente tem. E talvez seja até mais curto do que a gente prevê. A gente agradece muito a sua parceria na nossa conversa. Espero que você tenha se conectado com a gente e refletido um pouquinho sobre a forma como você pensa, a forma como você sente e lida com as suas emoções. Esperamos de coração ter deixado uma sementinha dentro de você. Muito obrigada. Se você não conseguiu assistir nosso programa na íntegra, pode acessar Tria na Rede. Pelo Instagram, pessoal, escreve lá Tria na Rede. E dentro do nosso perfil do Instagram tem os links ali no link da bio que leva diretamente para o Spotify e para o YouTube. Daí tem esse programa e todos os outros. Muito obrigada. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.